eu quero pensar com os irmãos sobre algo que é extremamente relevante, contextual, que tem a ver com a esperança em meio à crise. É o que temos estudado tanto aos domingos como nas quartas-feiras, sobre a necessidade de alimentarmos a esperança, de não nos deixarmos abater, de não entregarmos os pontos, de não desistirmos, porque além da pandemia que já tem esgotado a nossa paciência, tem a crise política, e tantas outras crises particulares, né? Então eu quero ver com os irmãos hoje, porque a Bíblia é o livro da esperança em Cristo, que venceu a pior de todas as desgraças. Ele venceu a morte, ressuscitou e reina. Jesus é a mensagem central da Bíblia, mas junto com o exemplo, a história, a proclamação do Evangelho, está também, nós vamos encontrar tantos exemplos da possibilidade de termos uma vida vitoriosa ao lado de Deus. E eu quero considerar com os irmãos agora de manhã, a partir de Juízes, capítulo 16, Juízes, capítulo 16, versículos 25 a 30, uma das histórias também das mais conhecidas, como vimos semana passada, Davi e Golias. Eu quero pensar a partir da história de Sansão, aquele homem forte, que também, já vários livros foram escritos sobre ele, filmes, mas eu quero pensar com os irmãos num detalhe da história de Sansão, num detalhe apenas, não dá tempo de estudarmos tudo, mas agora de manhã uma parte, e à noite uma outra parte, porque não dá para considerar esse ponto também só esse ponto nós precisamos de 2 horários. Então agora de manhã eu quero considerar uma parte, e à noite uma outra parte da história de Sansão, a partir de Juízes capítulo 14, ou melhor, capítulo 16, versículos 25 a 30. Se você está sem Bíblia, vai aparecer na tela, e nós vamos ler juntos, que diz assim: alegrando-se-lhes o coração, disseram, alegrando-se-lhes o coração. Os filisteus tinham prendido Sansão. No final da história, Juízes 14, 15 e 16, depois você lê em casa, a narrativa da história real, não é uma fábula, não é uma parábola. Sansão existiu, foi juiz em Israel, o que se corresponde à presidência, ao governante, e ele foi juiz em Israel. E Sansão, nos capítulos 14, 15 e 16 de Juízes, vamos encontrá-lo tendo grandes vitórias, mas no capítulo 16, no encerramento da sua caminhada, diz que ele foi preso pelos filisteus, que se alegraram muito de poder vencer o herói, e disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Eles reuniram no templo do Deus deles, que não era o Deus único e verdadeiro, era Dagon, o Deus dos filisteus. Era uma entidade que eles nomearam como Deus, e tinha um templo, e reuniram nesse templo, e disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta, porque onde não há o Espírito de Deus, precisa de um animador de shows, de um palhaço, para que o povo se alegre nas reuniões. Então era um culto sem Deus, verdadeiro, que alegra o coração, mesmo no silêncio. Precisava de algo, e aí então mandaram chamar Sansão, que estava preso, e trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Preste atenção, Sansão os divertia.
quando fizeram ficar em pé entre as colunas. Continua o texto dizendo: disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que... Estavam ali, Ministério Público, todas as autoridades, governadores, todos. Não é o que está escrito na Bíblia? Gente, eu estou falando da Bíblia. Bíblia católica, Bíblia de protestante, eu estou falando da Bíblia. Que na hora que Sansão apareceu no templo, saindo do cárcere para os divertir, a casa estava cheia, porque Sansão era um troféu, era um herói que eles conseguiram prender, e no auditório não estavam apenas os frequentadores normais, mas toda a elite dos filisteus, os formadores de opiniões, as autoridades, olha lá, todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto, agora veja bem, só para você entender a diferença, ou o acréscimo. A casa se refere ao primeiro piso, o teto se refere à galeria. Só na galeria estavam quantas pessoas? Agora, o total de pessoas participando daquela reunião do culto a Dagon, qual era? 3.000? Não. Diz que a casa estava cheia, mais os camarotes do STF, do STJ, do não sei o quê, dos ministros, da presidência, dos governadores, mais a galeria com 3.000 lugares lotados. Então vamos colocar aí por baixo, né, umas 6.000 pessoas naquele auditório dos filisteus. E Sansão os divertia. Verso 28. Sansão clamou ao Senhor e disse... Sansão orou ao Senhor. Você tem orado? Você tem orado? Sansão orou ao Senhor, naquela hora ali, enquanto os divertia, e disse: peço, Deus, que te lembres de mim, dá-me força só essa vez, mais uma vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita com uma e com a esquerda na outra. Verso 30. E disse: morra eu com os filisteus, morra eu. Inclinou-se com força, a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Agora vamos ler essa última frase. E foram mais, vamos juntos? E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara em toda a sua vida. Tenho dito que essas histórias são conhecidas, é uma das histórias que eu já tinha lido diversas vezes, mas cada vez que lemos a Bíblia, cada vez que estudamos, é uma mina inesgotável de tesouros. E eu estava vivendo um momento tal e qual esse de agora, onde a desilusão impera, o desespero impera, onde parece não haver saída,
onde parece não haver condições de uma virada. Seis 6.000 pessoas no auditório, Sansão no meio. Deixa eu te dar um pouquinho mais de detalhes antes de apresentar o ponto central onde eu quero me deter mais. Olha no versículo de número 27. 27. Sansão, já no ventre, quando ele é formado, Deus avisa a Manoá, seu pai, e a sua mãe, que eles ganhariam um bebê. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Como todos os bebês que nascem com uma vocação, ninguém nasce por nascer, porque um homem e uma mulher se relacionaram sexualmente. Eu acho muito engraçado, assim, estranho, quando alguém disse assim: foi um desvio, foi um acidente, não planejamos. Pergunto: algum de nós aqui nascemos porque pais planejaram e deu certo? Nós só nascemos porque Deus planejou a nossa existência. Nenhum de nós nascemos porque um casal planejou. Salmo 139, Deus teceu no interior da nossa mãe. Quem nos fez foi Deus, e não um óvulo e um esperma que se juntaram, tão somente. Eles foram ingredientes usados por Deus. Então Sansão nasceu, como todos, com um chamado, com uma missão. Eu ouvi uma frase tão legal essa semana, que o que importa não é o que o mundo quer fazer conosco, é o que nós faremos no mundo. Isso é o que importa. E o chamado de Sansão foi para ser um juiz em Israel, um governante. Mas, não vou falar a história toda, no capítulo 16, versículo 27, diz que ele foi brincando com a vocação, ele foi brincando, jogando no lixo as oportunidades, desperdiçando-as, ao ponto de que ele estava preso. Ele estava preso, versículo de número 30, 20 e 21, versículo 20 e 21, versículos 20 e 21 diz assim: e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda dessa vez, como dantes me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele foi brincando, Deus falou: cara, eu não vou investir mais na sua carreira. Não dá para casar as duas coisas. O plano que eu tenho para você e a maneira que você está levando a vida. 22, versículo 22 diz assim, versículo 20, veja lá, versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, Dalila. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. No 21, então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Sansão estava cego, literalmente. Tem alguns que enxergam com os olhos físicos, mas não enxergam, não veem
um palmo na frente do nariz. São cegos também. Tem os cegos físicos, que às vezes enxergam. E tem os que enxergam fisicamente, que às vezes não veem nada. A verdade é que Sansão ficou cego, e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, cego, algemado, preso. 2 cadeias de bronze, preso. Aquela prisão que você diz, não tem como sair daqui, agora é até a morte. Cego e preso. E a última frase: e virava um moinho no cárcere. Com as correntes, cego, preso a uma haste, ele rodava fazendo força no moinho para produzir farinha, o dia inteiro como escravo. Uma desgraça. Fazer força, rodar, janeiro, fevereiro, março, abril, 1997, 98, 2000, 2005, 2010, 2020, mas não sair do lugar. Andar em círculo, fazendo força, um desgaste muito grande, mas sem sair do lugar, sem promoção. Então Sansão estava cego, preso e vivendo uma rotina entediante. Bom, de repente, no calabouço, chega alguém e diz: estão te chamando lá para ir no templo de Dagon, porque eles querem rir de você. Você se apresentava como um herói de Deus, como um homem de Deus, homem forte, vencedor, herói, agora derrotado. E nós queremos apresentar esse troféu ao povo. E então Sansão é levado para o templo de Dagon. Mais ou menos 6.000 pessoas, talvez até mais, ali naquele lugar. Veja essa equação. Eu coloquei uma equação aí para você já ir pensando sobre ela. Sansão longe da vocação, volta um pouquinho, não, tira essa da tela, por favor. Ele longe da vocação, arrebentado, longe da vocação, longe de Deus, mais arrebentado. Vê se você é bom de matemática, faz essa equação. Longe de Deus, mais arrebentado. Arrebentado inclui cego, amarrado, rodando moinho, mais 3.000 pessoas só na parte de baixo, e mais a galeria cheia, e todos os formadores de opiniões presentes nos camarotes. Qual o resultado dessa equação? Você consegue imaginar essa situação? Um homem longe de Deus, da sua vocação, arrebentado, cego, amarrado, rodando o moinho, cansado, entediado, mais 6.000 adversários cercando e rindo e debochando e dizendo: faliu, fracassou, desgraçado, perdedor, incompetente.
pecador. Mas as autoridades, isso é igual. E aí nós voltamos então, lá no versículo de número 30. Versículo de número 30. E aí que eu quero parar um pouquinho, antes de encerrarmos. Versículo 30. A última frase, queridos. No momento desse de profunda aflição, eu confesso que eu jamais tinha detido, parado, considerado a doutrina, a promessa, a verdade, aqui ilustrada na história de Sansão. Diz a última frase: e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram em toda a sua vida. Vamos repetir juntos? E foram mais. Isso quer dizer que no pouco tempo que lhe restava para frente, ele fez mais do que fez em toda a sua vida. E aí eu lembrei de um hino, de uma música não tão antiga, que diz assim: não pense que sua vida acabou. Não pense que sua vida acabou. O tempo que eu tenho para frente, a Bíblia está dizendo que eu posso fazer mais do que eu já fiz na vida toda. Não é uma história, insisto, é o modus operandi de Deus. Esse Deus que nós buscamos, Ele pode fazer com que o tempo que eu tenha pela frente, ainda que seja alguns minutos, eu faça mais do que eu já fiz na vida toda. Não é o que está escrito aí? No texto? Diz que Sansão tinha poucos minutos de apresentação naquele espetáculo, naquele roteiro, mas ele fez mais naquele tempo pequeno do que ele fez em toda a sua carreira. Deus está dizendo o seguinte, e isso está provado em toda a Bíblia. Eu quero mostrar agora de manhã e à noite, que ao lado dele, o tempo que eu tenho daqui para frente, eu posso viver mais intensamente do que eu já vivi até agora. Amém? Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo: o ano já acabou. Você já ouviu alguém dizer isso? Você já ouviu dizer isso? Muitas pessoas dizendo: acabou o ano. O que faremos mais em 2020? 4 meses de epidemia, fez 100 dias essa semana. Não há previsão de pandemia, não há previsão dela passar. O ano acabou, agora vamos planejar para 2021, como se 2020 é o ano que não existiu. Deixa eu te mostrar uma outra equação, querido, que eu gosto de fazer, e eu espero que ajude você a entender. E o que eu quero trazer à minha memória, para fortalecer a minha esperança, de que 2020 não acabou, e que nós ainda veremos em 2020 grandes e portentosos milagres na história. Eu quero provar para você isso de uma forma lógica, racional. Olha essa segunda equação que eu vou colocar no quadro. Nós estamos em junho, eu não estou considerando essa semana. Já estou começando em julho, olha bem a equação, estou começando em julho. De julho a dezembro são
6 meses. Como é que o ano acabou? Ainda faltam 6 meses. A partir de semana que vem. 6 meses. 6 meses é igual a 184 dias para o ano terminar. Depois você confere em casa. 184 dias vezes 24 horas são 4.416 horas. Então, para 2020 terminar, faltam 4.416 horas. Cada hora tem 60 minutos. E a pandemia não consegue comer minutos. Coronavírus não come minutos. Então faltam, para terminar o ano, 4.416 horas vezes 60 minutos, 264.960 minutos. Está acompanhando? Agora, cada minuto tem 60 segundos. E o coronavírus também não consegue comer segundos. Então, faltam para terminar o ano, a partir do dia 1º de julho, 15.897.600 segundos. Quantos segundos nós temos de julho a dezembro ainda de 2020? Vamos repetir juntos, para você decorar. 15.897.600. Contando esse restinho de junho, vamos arredondar, 16 milhões de segundos até o final do ano, amém? Contando esse restinho de junho, até 31 de dezembro, para quem está dizendo que 2020 acabou, foi um ano que não existiu, eu quero dizer que em 2020, eu e você temos ainda, se Deus quiser, 16 milhões, repita comigo, 16 milhões, 16 milhões de segundos. Você diz, pastor, o que isso tem a ver? É que num segundo tudo pode mudar. Isso significa que eu tenho 16 milhões de chances de ver a história alterada até o final do ano. Num segundo, um WhatsApp aparece no seu celular dizendo: a vaga é sua. Num segundo, uma atendente, um médico, pode dizer: não encontrei mais nada nos seus exames. Num segundo, um juiz num tribunal pode bater o martelo e dizer: você ganhou a causa. Num segundo, saindo pela porta, uma pessoa solteira esbarra numa outra e diz: oi. Quanto tempo demora um oi? Oi. E esse oi, junto com o olho piscando, brilhante, o desencalhamento acabou. Você está entendendo? Num segundo, o interfone toca e um filho pródigo está pedindo para voltar, para subir no elevador. Num segundo, um cônjuge aparece inesperadamente. O que eu quero dizer, querido, é que para quem diz que a vida em 2020 deixou de existir, nós ainda temos 16 milhões de oportunidades. É fantástico. Não, fantástico está muito feio.
16 milhões. Aí alguém pessimista, urubuzescamente, pode dizer assim: pastor, mas enquanto eu estiver dormindo, eu quero te dizer que nós servimos a um Deus que trabalha enquanto dormimos. E os segundos que dormimos, Ele também pode alterar a história. A verdade é, queridos, que nós temos 16 milhões. Agora, jamais você encontrará na Bíblia promessas divorciadas de princípios. Porque Deus, como Pai, Ele não faz tudo. No sentido de não termos o prazer de participar do processo. Porque até o nosso fazer é Ele que faz. Mas Ele nos faz parecer que estamos fazendo, para que a gente tenha um gostinho. E aí então, você olha para a história de Sansão, e diz: meu Deus, como é que estava esse cara nessa hora para virar esse placar? 6.000 pessoas, cansado, entediado, fracassado, cego, acorrentado, rodando moinho. Há um tempo sem exercer sua profissão. Caiu feio. Vou te dar apenas 3 dicas agora de manhã e à noite. Se você quiser voltar ou acompanhar, eu falo das outras 3 por causa do tempo. Mas uma que eu nunca falei, uma que eu nunca pensei. Por isso que eu digo que a Bíblia, cada vez que você lê, você descobre uma coisa. E olha que eu já falei sobre isso centenas e centenas de vezes. Mas essa semana me chamou a atenção o fato de algo que eu condenava. E eu descobri que era estratégia. Quando o texto diz que Sansão foi chamado e levado para o templo de Dagon, Sansão já estava cego, rodando moinho, algemado. E diz o texto, lá no versículo 25, volte lá no versículo 25, essas estratégias de guerra. Tem aquele livro lá do chinês, japonês lá, mas nenhum livro é mais fantástico que a Bíblia quanto estratégias de guerra. Estratégias de progresso, de vitória, de positividade. Tem gente comprando livros e livros aí para ter ânimo, para ter ideias, para ter... Não tem livro mais fantástico. A Bíblia é o livro da esperança. Olha o versículo 25. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Sansão já está arrebentado. Quantos não desejariam a morte? Eu falei esses dias atrás, numa quarta-feira, do Elias, profeta, que pediu a morte. O Sansão podia ficar ali amarrado: mata-me, mata-me. Mas diz o texto, olha o que é que o texto diz: trouxeram Sansão do cárcere, o qual, e eu parei nesse pedaço, essa semana, e eu sempre achei que Sansão fez isso como uma obrigação, uma lei negociável. Não, ele podia não ter feito, seria morto, leva para o cárcere de novo. Mas Sansão fez graça no meio do povo. E aí eu viajei em alguns episódios da Bíblia que traz um princípio muito doido. Qual é o princípio? O princípio é o seguinte:
faça de bobo, para que os adversários não percebam que o seu cabelo cresceu. Chame a atenção do adversário numa área, para que eles não percebam os seus sonhos, porque senão eles podem atrapalhar. Sansão os divertia. Sansão começou a fazer graça. Deus tinha feito um pacto com Sansão, você verá no capítulo 14, 15, 16, de Nazireu, e um dos compromissos era que os seus cabelos não fossem cortados, não porque a força estava no cabelo, a força estava em Deus. Está em Deus. Mas os cabelos dele foram cortados, porque ele conta o voto a Dalila. Só que enquanto ele rodava moinho, a misericórdia, a graça, o socorro do Senhor, os cabelos voltam a crescer. Agora ele é levado para o auditório. O auditório esquece. Os funcionários públicos dos filisteus não mantiveram a barbearia funcionando ativamente. E agora Sansão está o templo dos filisteus está no meio. E ele os diverte. Você diz, pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero te dizer o seguinte: com tolo não procure ser esperto, é desperdício, é jogar pérola para porcos, é jogar o seu melhor para os cães. Faça de bobo com os bobos, seja silencioso, nunca conte sonhos para pessimistas, nunca conte sonhos para idiotas. Ria com eles, ou os faça rir. Essa é a essência, a vida, da vida deles. Então chamaram Sansão para os divertir. Sansão chegou lá no meio e disse: gente, eu sou servo do Deus Altíssimo e Deus restaurou-me. Olha, meus cabelos cresceram. Na hora eles iam mandar rapar. Sansão chegou e disse: o que vocês querem? Graça? Vou fazer graça. Eu vou dizer sonhos para vocês. Quarta-feira, aqui na oficina no culto de quarta-feira, tivemos a formatura da oficina da família, e um grande grupo estava aqui. Pessoas que pensam, que sonham, que amam a igreja. E nós nós lançamos o primeiro curso virtual em março, e deu certo, alcançar os 27 estados, com cursos da escola de família. Lançamos na quarta-feira agora, nós vamos lançar no segundo semestre, para 50 países em língua inglesa, um curso da escola da família. E se Deus quiser, para os 78 municípios do estado, virtualmente. Cheguei em casa, já tinha pedido de matrícula. Contar sonhos, para quem quer avançar, é fantástico. Agora, contar sonhos para filisteus. Você diz, pastor, mas me dá uma base bíblica disso, além de Sansão. Davi, depois você lê em casa, 1 Samuel 21, Davi, ele estava entre os ifeus, e os ifeus queriam entregá-lo a Saul, para ficar bem com Saul. Saul era o rei, odiava Davi, queria matar Davi, e ele se escondeu entre os ifeus, e os ifeus disseram, vamos ficar bem com o rei, e nós entregamos Davi. Sabe o que
o salmista fez, 1 Samuel 21, sabe como ele se comportou? Na hora que ele descobriu que ele ia ser entregue, ele começou a torcer a boca, e a babar, e a segurar nas paredes assim. E o texto diz: Davi se fez de louco. Ei, Davi. Davi, quem é Davi? É você? Não, Davi, 1 Samuel 21, Davi se fez de louco. Aí disseram ao rei, falaram com ele: olha, esse cara aí vale uma nota, hein? O resgate, a entregarmos ele a Saul. Aí levaram Davi. Davi chegou lá diante do rei dos Efeus lá, todo desconjuntado, desconcertado. Aí o rei disse o seguinte: não me faltam loucos aqui, vocês ainda me trazem outro? Solta esse cara, são doidos. Davi, além de ser salmista, destruidor de gigantes, era um ótimo artista. Bom, quer outra base bíblica? Vamos para o Novo Testamento, 1 Coríntios 5, 22. Paulo disse: eu me fiz de fraco para com os fracos, de forte para com os fortes. Com quem pensa, eu falei como quem pensa. Com quem não tem cérebro, eu falei como quem não tem cérebro. A verdade é que eu fiz de tudo para com todos, para ver se de algum jeito eu conseguia apresentar o principal, até para os doidos. Qual o segredo da vitória? O segredo da vitória é na hora do embate, não tentar reagir com agressividade, violência. Faz de doido, faz de bobo. Faz de bobo, faz de desentendido. Segundo segredo, Sansão, diz lá no versículo de número, vou falar só 3 agora de manhã, depois eu falo, versículo 26, diz assim Sansão, versículo 26, Sansão estava ali, 6.000 pessoas e tal, e Sansão pede ao moço que o leve até as colunas. Segundo segredo que eu aprendo com Sansão: juiz. E juiz, naquela época, por direito, naquela época, governava. Se é que você me entende. Naquela época, não existia presidente, existia juiz. E juiz comandava. E Sansão era juiz. Agora preso, tem um outro escravo ali do lado dele. E ele pede ao escravo que o leve até as principais colunas do templo. Agora preste atenção. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, o escravo, o cara que foi buscá-lo, ou o carcereiro, alguém, ele disse: deixe que apalpe as colunas em que se sustém a casa. Preste atenção, ele não conta o que vai fazer. Não conte, não gaste tempo. Ele disse: me leva até as colunas que sustêm essa casa. Sansão parecia ter um pouco de conhecimento de arquitetura. Quando não era cego, quando era o herói, parece que ele já conhecia bem a estrutura daquele templo de Dagon. E ele disse: me leve até as colunas principais que seguram todo esse complexo. Segundo segredo, peça ajuda. Peça ajuda.
Seja humilde, seja simples. Tem pessoas que se lascam porque são incapazes de pedir um conselho, de perguntar se pode, se deve. Muitas vezes as pessoas entram no gabinete pastoral com a besteira feita, apenas pedindo que nós assinemos ou oremos para que a besteira seja consumada. E eu confesso que nós temos uma estratégia, como aprendemos com Sansão, de fazer de bobo. Então nós fazemos de bobo, nós fazemos uma oração de bobo. A gente diz: Deus, nós estamos orando, mas o Senhor sabe que a gente não concorda não. E nem amém nós estamos dizendo de verdade, viu? Porque tem pessoas que fazem a besteira sem perguntar, porque não são humildes, para dizer assim: o que você acha? Faz uma sociedade com alguém que nunca teve sucesso em nada na vida, fracassou em tudo e tal. Aí, pastor, fizemos uma sociedade, queria que o senhor abençoasse. Eu sei que Deus é misericordioso, mas eu não quero ser cúmplice de besteira de ninguém. O cara arruma uma lambisgoia, que se torcer não sai sebo para fazer sabão de barra. A menina arruma um pangaré, ruim de trote, que ela vai ter que carregar nas costas. E chega e diz: pastor, é o amor que eu trago escondido e me deixa assim. E queria que o senhor fizesse oração por mim. Já traz pronto. Não pergunta antes para o pai, para a mãe, para o tio, para o avô. Não olha currículo, não olha nada. Depois aí, aquela avacalhação. Aí daqui a uns anos, é o diabo. Não! Aceito pôr a culpa no diabo. Nessa eu defendo o capeta. Pode parecer uma heresia. Peça conselhos. Sansão pediu conselhos. Ele podia ter dado uma carteirada aqui, eu sou juiz em Israel, aqui, eu sou juiz, eu sou ex-governador, eu sou ex-presidente. Então aqui, por favor, se ajoelhe, beija o meu anel. Eu sou apóstolo, beija aqui. Beija aqui. Me leve. Não. Ele disse: me mostre. Me mostre. Só isso que eu quero. Faça silêncio. Cale a boca. Não tenta mostrar sabedoria para quem só entende estupidez. Segundo, peça conselhos, se oriente, estude o que fazer. E terceiro, para encerrar, o principal, diz lá no versículo de número 28, que Sansão é o principal. Ele clamou ao Senhor e disse: Senhor, agora preste atenção. Ele disse: Senhor, peço que lembre de mim e da força, só mais uma vez, só esta vez, só esta vez. Por que Sansão fez essa oração? Sansão fez essa oração porque ele sabia da misericórdia e da graça de Deus. Ele seria louco pedir a um Deus tirânico, Dagon, a um Deus déspota, mas ele pediu ao Deus da graça, porque ele sabia que o Deus da graça, dá graça. E quando ele olha para os céus, falido, arrebentado, entediado, cansado, com uma folha corrida, como a minha, oh Deus, perdão, falei errado, melhor que a minha.
a folha corrida dele. Mas ele olha para os céus e diz: mais uma vez, restaura minha sorte mais uma vez. O Deus da graça, da misericórdia, Ele olha lá de cima e diz: vai que é sua, Tafarel. Ele diz: filhão, estamos juntos. Você fez o que fez, mas não deixou de ser meu. Você é o meu herói. Há quanto tempo eu esperava por esse seu sorregimento? Há quanto tempo eu esperava você olhar para mim? Vai! Sansão segura nas colunas do templo e a casa caiu. E ele fez mais em pouco tempo do que fizera em toda a sua vida. Você acredita numa virada? Independente do tempo, você acha que o 2020 já acabou? Você acredita numa virada em 2020? Vou repetir, faltam 16 milhões de segundos em 2020. E num segundo a virada pode acontecer. Eu tenho 16 milhões de chances ainda esse ano, a partir de julho. Você acredita? Eu te provei com números, de uma forma racional. Não estou fazendo aqui um show pirotécnico pentecostal, no sentido negativo. Não que eu não ame o pentecostalismo, ou que não sejamos pentecostais, nós somos pentecostais. Mas eu estou dizendo no sentido negativo, um show pirotécnico. Não, eu estou te mostrando em números, de uma forma racional, que nós temos 16 milhões de chances de ver a história mudar. Você acredita numa virada? Independente do tamanho do problema que você tenha, duas correntes te amarrando, tem duas correntes te amarrando, você está cego fisicamente, rodando o moinho, você acredita que isso pode parar? Num estalar de dedos de Deus? Você acredita que por mais trapalhadas melhor, que você tenha feito, a história pode mudar? A palavra atrapalhada tem a ver com trapaças. São as trapaças da sorte. Tem a ver com trapo. Você acredita que por mais trapos que você tenha, por menos tempo que você tenha, por mais gigantesco que seja o problema, Sansão estava longe da vocação, Sansão estava arrebentado, 6.000 pessoas no auditório, e ele consegue uma vitória fenomenal. Eu só quero te dar 3 segredinhos que não é para ajudar Deus, não, porque é Deus que faz tudo. Mas 3 palavras com a letra S. Silêncio. Não chega no meio dos filisteus querendo mostrar serviço de uma forma verbal. Não. Faça de sonso para com os sonsos. Faça de bobo. Sansão os divertia. Segundo, seja simples, ao ponto de pedir ajuda. Seja humilde. Sejamos. E a terceira palavra com a letra S,
súplica. Súplica. Fala pessoal, essa foi a pregação do Pastor Simon, então ela não terminou ainda, ela vai ter a segunda parte no canal da Missão Praia da Costa. Você pode entrar no site deles no YouTube e botar Pregação Sansão, parte 2, Pastor Simon. E essa pregação ainda tem mais 50 minutos, ela impactou muito a nossa vida e eu sou muito grato por vocês terem participado desse momento com a gente. Então a gente se vê domingo que vem, não perca essa oportunidade, continue nessa caminhada com Jesus e acredite que Ele é por nós e que esse ano ainda não acabou, em um segundo Deus pode tocar a nossa vida. Então Deus te abençoe muito, valeu!